Mais uma vez, Mestre Jesus, estamos agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, que possamos receber da nossa irmã Sueli os ensinamentos que aqui nos serão passados, enfim, que possamos aprender um pouco mais da tua doutrina, que nos auxilia, nos eleva, nos conduz, com certeza, com segurança, ao caminho da verdade. Obrigado, Mestre Jesus, aos trabalhadores desta casa, que assim seja em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Sueli, então, dando sequência ao estudo, é a fé humana e a fé divina, não, né? Não, né? Não, isso aí é a continuação, a continuação, né? Daquele, porque aquele outro era de domingo, né? Pode deixar que eu vou me achar aqui já, depois do intervalo comercial, eu prometo para você que eu digo quem é. E eu preciso que você ache aqui para mim... É lembrança da existência corpórea, né? Espíritos felizes, Sansão. Deixa comigo. Uma boa tarde a todos, cá estamos nós, novamente estudando, graças a Deus, né? Com essa grande bênção de aprender a doutrina espírita. Paramos nesse quadrinho aqui e até comentamos a questão de Musa, né? Que não lembrava o nome de uma de suas composições mais bonitas, né? Então não é de se surpreender que alguns espíritos não lembrem de algumas coisas, cujas coisas ficaram no passado. Agora, é o que ele falou. Ele falou, olha, né, na comunicação que ele deu, onde eu estou, né, que ele estava em Júpiter, que ali toda a atividade espiritual e intelectual, o trabalho braçal, segundo ele, é feito pelo reino dos animais, pelo reino da inteligência inferior. Por isso que a gente fala que a evolução da espécie, né, é de Darwin, né, os corpos vão evoluindo e tudo aqui na Terra, mas havia um elo que não se fechava, né, que chama-se de elo perdido. É porque não é na Terra que essa evolução dá continuidade. Por isso que não se encontra este elo, porque ele não está na Terra. Porque nos outros mundos, né, até onde nós podemos compreender, mundos regeneradores que são próximos à Terra, é o terceiro na ordem evolutiva. Então, neste mundo, nós até ainda temos o mal, só que é em menor escala, muito pequena, é o inverso da Terra. Na Terra, nós temos o império do mal com pouquíssimos exemplos do bem. E planos regeneradores, para onde a Terra está, né, para se fixar por um determinado tempo também, o império é do bem. E pouquíssimos espíritos ainda inferiorizados, cheios de imperfeições. Então a vida lá é totalmente diferente, a estrutura do planeta é totalmente diferente. Nesse planeta, é o que ele falou, nesse mundo, toda atividade é intelectual, toda atividade do espírito, e a parte mais grosseira fica por conta do reino da inteligência inferior, do reino dos animais, que logicamente entendemos, com uma constituição material totalmente diferente da Terra, porque a Terra é muito pesada, muito grosseira, com esses gases pesados. Júpiter é mais gasoso, né? Então tudo lá é diferente. Então ele falou que a música é celestial, que é pelo pensamento. Ela é criada pelo pensamento dos espíritos. E é maravilhosa. Então, como ele poderia lembrar das grosseiras composições que ele fez aqui na Terra? Então, a gente não consegue aí, né, alcançar esse nível de compreensão. Então, a gente parou aqui e vamos seguindo. Para essa questão, isso é tão importante, a lembrança das vidas, né, que a gente teve, a lembrança da existência corpórea na dimensão espiritual, porque é exatamente o que nós fazemos aqui, por isso que o hoje é que importa.
Porque o ontem, o que fizemos ontem, está feito. A gente vai ter que resgatar, já estamos resgatando um pouco e vai ter que resgatar o restante que a gente já fez. Mas já resolveu, né? Lá, já foi feito. Então não tem que ficar lamentando e nem ficar se maltratando com essas coisas, né? É como aqui na Terra, aqui nesta atual encarnação, o que a gente fez até agora e aprendeu, porque esse é o objetivo, aprender com os erros, o que a gente já aprendeu que o que fez foi errado, aquilo não adianta ficar martelando na nossa cabeça. Ah, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora como que vai ser? Olha, está feito, está dito. Por isso que tem que se pensar muito antes de fazer e dizer, porque não fica perdido. Não dá para consertar apenas com essas palavras aqui, fulano, me perdoe. Não dá para consertar dessa maneira. Nós vamos consertar, mas não é simplesmente se arrependendo. O arrependimento é o primeiro passo. Depois vem a ação para consertar. Eu dou sempre esse exemplo do carro no muro, que eu acho interessante, né? Aquele muro bonitinho que o dono da casa custou a fazer, custou a conseguir, né, recursos para fazer, está lá todo bonitinho, vem um carro com uma pessoa desalinhada ali mentalmente, ou bebê, ou seja o quê, bate com o carro e derruba aquele muro. Então, ele na hora pode até nem, né, dependendo da situação mental que ele esteja, se ele estiver bêbado ou qualquer coisa assim, pode até nem entender muito bem, mas ele vai cair na realidade, vai ter que responder por aquilo ali. E ainda que na hora ele veja, ou ele estava no celular e perdeu, né, o controle do carro e bateu, aí o dono vem e ele, pode ajoelhar, me desculpa, me perdoe pelo que eu fiz. O dono da casa, se ele for uma pessoa calma, tranquila, se ele não quiser puxar nenhuma arma para ele ali na hora, ele vai falar, amigo, tudo bem, está desculpado. Agora você só tem que botar o muro no lugar. Você só tem que levantar o muro e botar ele bonitinho como é que ele era. Então, simples assim, não é? Então, quando nós fazemos as coisas estão feitas. Então, não adianta, eu me arrependo, meu Deus, eu não durmo pensando naquilo. Besteira, durma bem, amigo. Durma bem para você ter um ótimo dia amanhã. Para você não fazer bobagem. Porque também a gente faz. Então, o que nós precisamos é prestar atenção no hoje, porque hoje é o único capaz de consertar aquilo que a gente vem fazendo de errado, para não continuar errando e, com isso, preparar um futuro melhor. Esse futuro ainda aqui na Terra, que se tivermos os amanhãs ainda, não sabemos, não é? Porque fizemos uma escolha de provas, não tem um horário determinado, é naquela hora ali, nos minutos e segundos que eu vou morrer, mas tem um momento da morte, que é aquele que vence o nosso prazo, e aí Deus determina e nos chama, e desse momento a gente não pode escapar. E esse momento a gente não sabe, nós não escolhemos esse momento, escolhemos o período, tá? Escolhemos o tempo que a gente vai viver aqui na Terra, isso a gente já deixou claro que é assim. Não poderia ser de outra forma, porque temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pode adiantar a nossa partida quanto atrasar a nossa partida. Por isso que nós falamos que tem momento e não um prazo determinado, porque nós temos livre-arbítrio para conduzir a nossa vida aqui na Terra. Então, o dia de hoje é o dia mais importante desta encarnação. Se ele passar, ele vai se tornar ontem, e o dia de amanhã chegando vai se tornar hoje. Né? Então, é o quê? Porque é aquele que pode nos oferecer condições de retratar o que é possível, que já foi feito nesta vida, e não errar se o amanhã vier nesta vida, porque o amanhã espiritual virá. Esse aí porque somos imortais. Então, nós temos
uma oportunidade de entender isso com a parte da encarnação. Quando nós temos o passado, o presente e o futuro da atual encarnação, e temos o passado, o presente e o futuro na dimensão espiritual, contar o tempo aí da eternidade, que não conta tempo, então é eternidade, somos imortais. Então o dia de hoje vai definir, com certeza, muitas coisas. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou consertar erros, e eu vou então evoluindo, eu vou melhorando. E dando certo, eu vou ter pouco para responder quando eu sair dessa terra. Quando eu estiver na dimensão espiritual, eu vou ter pouca coisa que a minha consciência terá que me cobrar. Porque eu fui consertando, eu fui já resolvendo. Está no Evangelho, reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estáis a caminho. E o adversário não é só um semelhante, não. O adversário não é só aquele que a gente tem como inimigo, que a gente tem como aquele vizinho chato, aquele parente que a gente não gosta de receber em casa. O adversário não é aquele que não pensa só, não é a pessoa, não está direcionado apenas ao indivíduo, e sim a todas as coisas. Porque as nossas inferioridades, esses são os nossos grandes adversários. Todas as nossas paixões inferiores são nossos adversários. Então, nós vamos nos reconciliar com eles. Tipo assim, fulano, não dá mais, tá? Eu não quero mais você orgulhoso batendo aqui na minha cabeça. Esse orgulho você vai levar para outro canto, tá? Então, a gente brinca nessa metáfora aí, brincando que nós temos que resolver os nossos problemas. Resolver o nosso estado de consciência. Né? Se a gente está vivendo transtornado por alguma razão, vamos tentar reconciliar-nos aí com essa situação, senão a gente vai levar. Aí é aquilo, chega lá, saindo daquele passamento, daquele estado de perturbação, vamos deparar com quem? Com Deus? Não. Nós vamos deparar com a nossa realidade, com a nossa consciência cobrando. Então vai virar um verdadeiro inferno. Aí é essa questão. Eu estarei no inferno? Não existe céu nem inferno. Existe a consciência cobrando. E se ela começar a cobrar tudo que a gente está fazendo de errado, a gente vai estar no inferno. Porque a gente vai se transtornar. Não precisa de ninguém. Não precisa de obsessor. Não precisa de espírito atormentando. Aquele que falou explorado. Não precisa daquele espírito ir para lá, não. Senão ele vai se comprometer também. E Deus não precisa disso. Né? Deus não precisa que ninguém se comprometa com o mal para a gente resgatar o nosso passado. De forma nenhuma. Deus não precisa disso. Nós temos as oportunidades de resgate. Então, aqui nessa 308, está assim. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que ele acabou de deixar. Olha a pergunta, né? Todas, né? De todas as existências, e eles dizem novamente o que vem dizendo nas outras. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Tem o livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que quando ele vai fazendo a regressão da sua paciente, ele pergunta, ele vai fazendo com que ela regrida. Chega um momento que ele não consegue mais que ela regrida, porque chegou um ponto que ela não tem mais registro. E com certeza ela viveu em mundos aí nas primeiras encarnações dela, mas ela não lembra. A Caroline não lembra, a Catherine, ela não lembra, porque caiu no esquecimento. Porque foram primárias, foram aquelas primeiras encarnações. E foram importantes para ela na época, mas não foi registro. E depois é por isso que a gente não se lembra
das primeiras encarnações. Como não lembramos do nosso primeiro ano de vida, do segundo ano de vida, do terceiro já começa até algum registro acontecer. Mas do primeiro ano e do segundo, uma criança de 1 ano, ela tem o registro. Mas só se depois de adulto, ela for submetida a uma sessão de hipnose ou qualquer outra forma de fazer uma regressão, e ela então vai ficar num estado alterado de consciência e ela vai lembrar, porque tem um registro lá, tem um registro. Então ela vai lembrar do que aconteceu, ela vai lembrar até do que aconteceu ali na hora do parto, o que houve, né? Ela lembra do que aconteceu quando ela estava na barriga, e muitas vezes essas lembranças, elas vêm naturalmente, como aquele caso que eu contei para vocês, daquela minha amiga que o menino ou menina, já estou até esquecendo o sexo da criança, que ela me falou que na adolescência o filho falava coisas que ela dizia no início da gravidez. Então ela fala, mas é possível isso? Ele não sabe, ele não falava que ouviu. Ele falava assim, você não me queria, eu sei que você não me queria, devia pensar assim. Aí falava o pensamento que ela teve. Então aquilo ficou registrado no arquivo dele. Ele não precisou nem de uma regressão para isso, estava lá. Ele só não sabia que ele tinha ouvido dela. Ele achava que ela pensava assim. Então era aquela questão, fica na dúvida, né? Então e isso é possível. E no estado alterado de consciência isso acontece. Então com o espírito também, mas das primeiras não se consegue mais os registros dessas primeiras encarnações, porque elas caem realmente no esquecimento. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar. Aí até eu pedi para a Abel aqui abrir, porque tem uns registros. Gente, olha, o céu e o inferno, naqueles depoimentos dos espíritos felizes, espíritos criminosos, espíritos levianos, espíritos medianos, ali está relatada a realidade da vida assim que o espírito deixa o corpo. E isso foi escrito pelos espíritos da verdade. Não são psicografias de espíritos recém-desencarnados que começam a sair da perturbação, mas têm a visão daquilo que creem, daquilo que acreditam e daquilo que eles plasmam com a energia do pensamento ali. Com o material do fluido cósmico. Então, e não é isso. Aqui no céu e inferno, são depoimentos que os espíritos foram levados às reuniões da Associação Espírita de Paris, porque eles foram evocados para a construção dessa obra maravilhosa, e eles deram seus recados, e alguns eram levados para darem seus depoimentos sobre a sua situação. Então aqui nós temos, espíritos felizes. Depois, mais para cá, a gente vai ter espíritos medianos, espíritos criminosos. Tem toda a realidade do que acontece, porque é óbvio que não é a mesma sensação que um espírito tem ao desencarnar, se ele é um espírito que ele foi obediente à lei ou aquele que transgrediu a lei. Claro que são sensações diferentes. Tem que ser, né? E estão muito chegadas ainda à vida que tiveram. Então aqui, Kardec obtém dos espíritos essa explicação, como uma veste imprópria, como considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Olha que interessante, da qual se sente feliz por ter se desembaraçado. Quando a gente fala que o corpo físico é uma armadura para a alma, né, a gente custa a compreender isso aí, mas é.
O espírito, ele fica feliz quando ele se liberta. Se ele foi uma alma compreensiva, se ele viveu, ele não precisa ter sido santo. Não vamos procurar isso na nossa realidade. Nós somos espíritos inferiores, espíritos que não são bons ainda. Ah, mas eu não sou uma pessoa ruim. Mas ninguém está dizendo que é ruim. Mas espírito bom, na classificação dos espíritos, da ordem, da escala espírita dos espíritos, da evolução deles, o bom espírito é o que não tem mais nenhuma paixão. E isso na Terra é muito raro. Só não existem espíritos na Terra ainda carregados, só existem espíritos na Terra que não estão mais carregados de paixões, aqueles que vieram em missão, em missão. Mas a maioria carrega orgulho, vaidade, ciúme, inveja, tudo que é filhos do orgulho e do egoísmo. Né? E todos esses sentimentos são filhos do orgulho e do egoísmo. Então, cada um de nós tem, em um grau maior ou menor, um pouco de tudo isso. Né? E isso nos torna espíritos inferiores, imperfeitos, que nós não fomos criados imperfeitos. Deus não faz nada imperfeito. A imperfeição, ela veio por conta do desenvolvimento do mal, pelo mau uso do livre-arbítrio, que nos deu essas máculas, essas manchas, né, na nossa moralidade. Então, nós não poderemos não ser malévolos, não sermos mais malévolos, mas já pode ser que a gente já tenha sido, né? Mas estamos ainda na inferioridade, porque carregamos isso. Então, não somos bons espíritos por causa disso. Somos espíritos que já compreendemos, já entendemos a lei de Deus? Sim, a gente não consegue praticar, mas a gente já entendeu. Mas ainda temos essas coisas, da vaidade, do orgulho, do ciúme, do ódio, da inveja. E com isso, não somos considerados bons. Mas aqui na Terra tem esses modelos, esses exemplos de nobreza. Poucos, mas tem. Aonde a gente acha? Onde será, né? Às vezes é no nosso jardineiro, às vezes é naquele que está lá nos auxiliando no nosso serviço doméstico. Porque não precisa ter projeção social e nem cultural. Não precisa disso. Precisa de ser uma pessoa moralizada, compassiva, aquela que compreende a lei, aquela boa, aquela pessoa boa, que ela dá a vida por alguém. Ela sente a dor do outro como se fosse dela. Né? Ela tem um processo empático avançadíssimo. Né? Então, nós encontramos essas pessoas, não são pessoas, muitas vezes, de projeção, que conhecemos. Né? Temos alguns modelos que foram conhecidos mundialmente, sim, mas não são só eles que são espíritos bons. Outros existem, muitas vezes estão ali ao nosso redor, e às vezes a gente não reconhece. Né? Mas existem, em menor escala, nesse mundo. Então, esses espíritos, quando eles desencarnam, o corpo para eles é isso que está aqui, uma veste imprópria, que o incomodava, porque eles eram muito maiores, eles não cabiam naquele corpo. Eles não cabiam naquele corpo. Então, é aquela bondade extrema, é aquela compaixão extrema, né, que o corpo limitava muitas vezes para eles fazerem alguma coisa, porque o amor é grande, a compaixão é grande, mas às vezes o corpo não ajuda. Às vezes a pessoa não consegue, né, fisicamente falando. Não é nem a questão financeira, porque não precisamos disso para sermos assim. Jesus foi o grande exemplo disso. Ele não tinha nada, além da sandália que calçava, da túnica que usava. Só isso. Né? E era, na época, entre aspas, o rei dos judeus ali, né? Que ele não se considerava assim, sim, filho do homem. Né? Então, aquele que foi estipulado para coordenar aí o nosso mundo e veio dar o seu testemunho de amor.
E até o último momento, ele pediu que o Pai perdoasse aqueles que ali estavam, porque não sabiam o que faziam. Foi quando Pedro, então, falou que o amor cobre a multidão de pecados. O amor dele era tão grande por todos nós, que ele não conseguia ser abalado pelo nosso pecado, porque o amor dele cobria tudo isso, né? Então, isso é a grandeza do Espírito. Não estamos comparando ninguém que está saindo da terra como bom espírito com Jesus. Não é esse o caso. Mas aquele espírito que seguiu a lei dentro do seu nível de evolução, e vejam bem, eu disse que não precisava ser santo e também não precisa ser bom espírito. Está na ordem dos bons, porque estamos na terra. Então, a nossa realidade ainda não é característica de um bom espírito. Mas mesmo na nossa inferioridade, mesmo na nossa imperfeição, como espíritos ainda necessitando de um mundo de provação e expiação, se nós conduzimos a nossa vida fazendo o melhor que a gente podia, consertando os nossos erros, fazendo o esforço necessário, que é assim que o espírita é reconhecido, o esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores, se os espíritos constatarem isso, que nós fizemos o esforço necessário para enfrentar a nossa inferioridade, né, para domar isso aí, esse cavalo selvagem, né, que tem dentro de cada um de nós ainda, se nós fizemos esse esforço, eles sabem disso. Embora inferiores, que ainda somos, aquele corpo que a gente acaba de deixar é apenas isso aí, uma veste imprópria, e o espírito não fica nele. O espírito logo é retirado, é socorrido, porque ele entende isso, né? Então não precisa ser um espírito bom, e nem santo não tem aqui, nem os bons são santos, né? Mas não precisa ser um espírito já liberto das inferioridades para poder estar numa condição dessa? Não. Aí nós temos vários exemplos na própria existência, né, dessa terra inferior, que os espíritos depois dão seus depoimentos falando como foi a desencarnação, né, dele. E até teve uma moça, esse filme chamou atenção, que morreu queimada no edifício Joelma e virou filme. O caso dela foi uma psicografia do Chico Xavier. A família encontrou esse corpo, né? Lógico, os bombeiros e tudo, e estava num estado assim deplorável e tudo, e a família vendo aquilo, foi uma coisa horrorosa, foi um transtorno, estava separando a família, tanto desespero, tanta dor, né? Vendo o seu querido, assim, o seu afeto naquele estado. Aí começa, meu Deus, o que passou, que dor sentiu. Aquelas coisas todas que transtornam a vida da gente, porque a gente trocaria de lugar com a pessoa que a gente ama, né? Com certeza. Então, a família desgovernada, uma pessoa levou a família para uma das reuniões lá de Uberaba e tudo, e essa moça fez uma psicografia muito bonita, explicando que não sentiu nada, nada. Que ela foi retirada do corpo quando ela desmaiou. Depois ela foi informada que ela desmaiou porque ela foi retirada do corpo. Quando ela foi retirada do corpo ainda em vida, ela não sentiu a queimação do corpo dela pelas chamas daquele edifício. Ela viu que estava tudo cheio de fumaça, aí ela correu para um cantinho, perto de uma pilastra, assim, ela sentou ali, que era o que estava menos, de repente ela poderia ser socorrida ali, mas o fogo invadiu o ambiente, a fumaça toda, ela aspirou um pouco, a única coisa que ela sentiu, ela conta, que foi uma ardência quando ela respirou, e ali ela desmaiou. Então, depois, quando ela despertou, logo depois ela despertou na dimensão espiritual, ela foi informada que estava tudo bem, que ela tinha desencarnado, mas que ela falou, mas eu não lembro de nada. E eles explicaram para ela que ela não lembrava justamente porque ela foi retirada. Não foi dessa maneira no filme, né, que essas explicações foram dadas, mas tem um texto depois, né, psicografado,
falando, explicando essa situação dela, né? Então, quer dizer, na hora que ela tinha que desencarnar ali, mas era uma moça que seguiu tudo direitinho ali, normal, vida normal. Ela não merecia sofrer ali. A expiação dela não ia até ali. Acabou, ela estava bem, né? Já tinha feito a vida, cumpriu a tarefa dela, embora fosse jovem. Então, os espíritos levaram ela dali. Na hora que ela sentiu aquela ardência, ela foi retirada, o corpo ficou lá, né? Sofrendo os efeitos e o impacto daquele incêndio todo, e ela já não estava ali, nem nada. Então, ela dá esse depoimento, isso ergueu a família, né? Eles ficaram felizes porque a carta era dela com muitos detalhes, né? Ela explicando. Então, a gente vê que a gente não passa o que não tem que passar. E o corpo não é motivo de sofrimento para o espírito que não está apegado a ele. Mas não está porque a própria pessoa, na sua conduta na vida que levou, ela não era presa a ele. Ela via que o mais importante era fazer o bem, era ser solidário, e isso vai fazendo o desligamento da gente quando a gente está aqui na Terra ainda em vida, né? Então, ele vê como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Aí o Abel aqui separou essa questão aqui, que é esses depoimentos, como eu falei, vocês deviam ler, porque é realmente a verdade que acontece quando o espírito desencarna em vários níveis evolutivos. Não são cartas psicografadas, são depoimentos de espíritos evocados na reunião que Kardec comandava, né? Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos. Prevendo o seu fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a seguinte passagem: no caso de uma súbita separação de minha alma e meu corpo, venho lembrar-vos uma solicitação que já fiz a vós há cerca de 1 ano. É a de evocar o meu espírito o mais rapidamente possível e sempre que julgardes conveniente, a fim de que, membro bastante inútil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, olha a humildade dele. Membro inútil. Quer dizer, ele considerava que ele era nada, né? Olha a humildade desse homem, né? Dessa alma. Membro inútil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, eu possa servir para alguma coisa além do túmulo. Quer dizer, essa alma não tinha vaidade nenhuma. Ele poderia ter outras inferioridades, ou até nem tê-las mais, né? Mas olha a humildade dele. Eu possa servir para alguma coisa. E ele foi uma pessoa extremamente atuante na Sociedade Espírita de Paris. Eu possa servir para alguma coisa além do túmulo, proporcionando-vos os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propôs, né? Então aqui ele vai contar, e isso ocorre, né? Deixa eu ver aonde que está. Tem outros pedidos. Câmara Mortuária, 23, evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. A pessoa que fez a promessa para ele que evocaria, né? Meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever e sentimos um prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como era do vosso desejo. Aí ele responde: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade
mas estou fraco e tremo. Aí eles perguntam, sofreste tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estáis agora? Sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de há 2 dias? Ele responde, minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado. 3 dias de morto. No dia que morreu. 3 dias que ele tinha pedido para ser evocado. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem, e Deus me ouviu. Quanto tempo levastes para recobrar a lucidez mental? 8 horas. Repito, me havia dado uma prova de sua bondade. Julgo-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Estás bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo, como o constatastes? Ele diz, claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do justo e do bom. Sinto-me forte, bastante forte. Ele estava doente há 1 ano, muito doente. 8 horas depois de morto, ele está aqui, forte, muito forte. Numa palavra, estou transformado. Não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonado qualquer alegria e prazer. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Agora, o mais importante, ele estava na vigília, tá? O corpo dele não tinha sido ainda sepultado. Aí vem a pergunta, que efeito vos produz a visão do vosso corpo aí ao lado? Olha, gente, tá imaginando a cena? Eu fico criando a cena na cabeça e fico imaginando. Na nossa realidade, uma entrevista, né? Um jornalista entrevistando o outro. O senhor, como o senhor sente o seu corpo aí do lado? Ele estava ali vendo o velório dele, o corpo dele dentro do caixão, e ele... Meu corpo, pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me ensinaram, que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada, que foi habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento 10 vezes santo proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar-vos. Olha que coisa mais linda. Então, ele não era santo. E nem era bom espírito, porque deveria ter ainda, porque ele estava num planeta de provação e expiação. Mas foi uma pessoa que se esforçou para dar certo na encarnação, que saiu daqui já na ordem de bons espíritos, né? Porque ele corrigiu. É para isso que nós estamos reencarnados, para corrigir as nossas imperfeições. Então, essa é por isso que dizemos que hoje
é o dia mais importante. A nossa encarnação é a mais importante. A nossa encarnação de agora é a mais importante por todas que já tivemos, porque as próximas vão depender desta. E o dia de hoje é o mais importante da nossa vida, da nossa atual encarnação e não da nossa vida de espírito, da nossa atual encarnação. Uma coisa está ligada à outra, evidentemente. Mas, então, a gente não tem que viver do passado. O passado, ele é importante para a gente visitar, para a gente ver o que de errado que a gente fez e consertar. E com isso, nós vamos cortando os laços do corpo. E depois, o destino do corpo não interessa, porque não pertence mais a nós. Ele é da terra. O corpo que a gente está deixando não é nosso, ele é da terra. Ele é feito dos elementos da terra. Então ele vai retornar à terra ou ao fogo e vai ser transformado nos elementos que pertencem à terra, mas que aglutinados colocados de forma a absorver o princípio vital, criando um corpo orgânico, foi diferente desse que está aqui na mesa, que também é dos mesmos elementos. Se essa mesa for incinerada e o corpo orgânico nosso for incinerado, quando virarem gases, se forem analisados, é igual. Apenas a constituição, a maneira dessas moléculas se agregarem, torna o corpo orgânico ou inorgânico. Não é? Assim como nós temos o grafite do lápis, né, que é puro carbono, a maneira dele se organizar fica ali opaco, escuro e de outra forma vai virar um diamante. Então isso é a química do mundo, do planeta em que nós estamos vivendo. Por isso que hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque a gente tem a oportunidade de consertar o que fez de errado ontem para melhorar o nosso amanhã, se ele chegar. E se ele não chegar para o corpo, certamente chegará para a alma, que é imortal. Então, na 309A, Kardec pergunta: que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença. Veja bem a pergunta de Kardec. Em decomposição. Já não é ali no velório, já não é ali na vigília, porque já ainda está cedo. É diante da decomposição. E se, por quê? Porque esta era a forma de inumação na época. A forma de sepultar. Eles sepultavam os mortos. Por isso que ele colocou essa pergunta aqui, o corpo em decomposição. Muitos perguntam na cremação, porque hoje, né, os tempos são outros. Isso foi em 1857. Né? Então, nós não temos mais espaço quase para sepultar corpos. Está ficando difícil em alguns lugares. Né? Então, tem que ir para longe às vezes. Então, claro que isso não é uma prática moderna, porque os antigos gregos, né, já incineravam seus corpos. Os indianos até hoje fazem isso. Né? Os druidas, onde Kardec foi preparado como sacerdote, também tinham essa prática para dar, né, para direcionar, para finalizar aquele corpo ali. O fogo. Então não importa fogo, terra ou água, isso não importa, porque o corpo está morto. Ah, mas se eu escutei, li uma reportagem ou li uma psicografia que o espírito sentiu a cremação. É possível? Claro que sim. Não a cremação como se ele estivesse vivo e o fogo estivesse pegando nele, porque o corpo não tem mais filamentos nervosos acionados pelo perispírito para dar a dor da cremação, né? Mas o impacto, sim. Porque fica imantado, fica ligado, sofre esse impacto. Não é uma dor como se ele estivesse vivo. Mas, olha aqui,
Que sentimento experimenta à vista de seu corpo em decomposição? Isso significa que o corpo em decomposição pode impactar a alma também, da mesma maneira que o fogo. Então, o destino do corpo não é o problema é a imantação da alma com o corpo. Seja qual for o destino, ele vai se impactar se ele estiver muito ligado ao corpo. E ele estará ligado ao corpo se ele nunca tiver feito nada para fazer. É esse desligamento durante a vida que ele tem, entendendo que ele não é do mundo. O corpo é uma roupa que a gente troca quando desencarna e depois, quando reencarna, pega outra. Então, é assim mesmo. Não é? Então, esse impacto existe. E eles respondem quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. O Samson aqui, o nosso amigo, se o corpo fosse para o crematório, não ia sentir impacto nenhum, como ele já não estava sentindo 8 horas depois, ele estava lúcido fora do corpo. Então, não é por isso que a gente fala assim, garantia. Não, você garante que eu não vou sentir nada? Que garantia a gente pode dar? Eu não sei qual é a imantação que essa pessoa tem com o seu corpo. Né? Se ele for uma pessoa que ele está totalmente desligado, né? Aí não vai ter impacto. Mas se ele estiver ligado, vai. Então, a gente tem que fazer todo aquele trabalho, né? De a gente entender que o corpo é como os bens da terra. Por acaso alguém leva carro, casa, dinheiro do banco, caderneta de poupança? Não leva. O corpo é isso, não vai levar. Então o corpo não é nosso. Se não é nosso, não vamos levar. Então a gente tem que deixar. Isso só resolve, só é importante para a terra. Para aquele mundo ali, para aquela vida que você teve. Acabou, não vai precisar mais disso aí. Então não tem que se preocupar mais com isso. É por isso que quando a gente responde essa questão da cremação, a gente pede também para a pessoa ler, porque nesses depoimentos aqui, tem um depoimento ali, que eu não sei qual é a evolução do espírito, o meu está todo riscadinho, mas esse aqui não está, eu não vou achar rápido, mas eu posso trazer na próxima semana direitinho. O espírito, em depoimento como esse aqui deu, ele foi evocado na Associação Espírita Parisiense por Kardec, e ele chega na reunião sofrendo, pedindo ajuda, que alguém daquela associação lá, que aqueles médicos fossem ao seu túmulo fazer prece para ele se desligar do corpo. Porque ele sentia os vermes roendo a sua carne. Então, olha o impacto. É o impacto do fogo, é o impacto da decomposição. Agora, se ele já está desimantado e não precisa, repito, que não precisa ser santo e nem bom espírito, tem que ser uma boa pessoa. Mas estou falando um espírito da ordem dos bons, que é aquele que já não tem mais vaidade, não tem mais imperfeição. Não precisa estar nessa ordem, não. Dentro da ordem que nós estamos vivendo, da ordem de espíritos inferiores, nós ainda não somos considerados bons espíritos que carregamos as inferioridades. Mesmo ainda nessa ordem de espíritos, nós podemos estar trabalhando para nos desligarmos do nosso corpo físico em vida. Entender que ele pertence à terra. Assim como o nosso carro não é nosso, nossa casa não é nossa, nossa conta bancária não é nossa, nossas roupas não são nossas, né? Nada que é do uso do corpo, a gente leva, e nem ele. Então, a gente tem que entender isso, né? Aceitando essa situação e procurando se espiritualizar através das atitudes que tem no mundo. Né? A gente vai minimizando essas inferioridades. E aí, a desencarnação pode ser muito mais tranquila do que a gente imagina. Às vezes, tem gente que fala assim, eu estou preparadíssimo para morrer. Não tenho problema nenhum. Tá.
E às vezes o outro fala assim, Deus me livre, não fala em morte comigo, não. Fala não que eu posso, eu perco sono. Eu nem durmo, eu vou ficar em pé. Aí eu digo, mas se morrer, você morre em pé, mas você vai cair. Não é? Porque às vezes a gente fala, caiu duro. Caiu duro não, vai ficar duro dali a pouco. Caiu mole. E se não ajeitar, vai ficar torto. Depois tem que quebrar. Entendeu? Então, não cai duro. Né? Morre e pronto. Não adianta. Não adianta, porque, nós vamos todos morrer, graças a Deus. Porque imagina ficar nessa terra aqui, toda a vida. Tem vários filmes que falam, que contam isso. E para o espírito isso é um terror. É um terror. Porque ele não aguenta, nem ele aguenta. A gente tem um tempo para passar aqui. Então, todos nós vamos. Então, a gente vai. A gente tem que entender isso. A gente não é daqui, não pertence aqui. Então, essa leitura desses depoimentos ajudam a gente. Porque a gente ali vai ver que tem espíritos como nós, do nosso nível de evolução, das nossas atividades, e que não tiveram esses sofrimentos. Então, é aquilo que eu falo. O passamento para uns é mais leve do que para outros. Aí, detalhe. Esse espírito não estava sentindo o verme roer a carne dele, que ele não tinha mais carne. O corpo, que era a carne, estava decompondo lá. Mas não era ele não estava lá. Então ele não tinha princípio vital e nem perispírito ligado ao corpo para acionar filamentos nervosos que não existiam mais no corpo. Então ele não estava sentindo isso. O que ele estava sendo era impactado com isso, como aquele que fica impactado com a perna que foi amputada, com o braço que foi amputado, é o arquivo que está ali. Então, se ele vai se desligando aos poucos, ele não sente nada. Então, o destino do corpo não é relevante. Não é relevante, porque ele é uma roupa. Então, a pessoa pode dar o destino que ela quer ao seu corpo. Agora, sabendo que, seja qual for o destino que ela der ao corpo, que ela deixar escrito ali para dar ao corpo, ela vai se impactar se ela estiver ligada a ele. Ligada, mentalmente, gente. Não é através do perispírito. O perispírito já retirou o espírito dali. Porque o espírito recolhe os fluidos do perispírito, que é um aglomerado de fluido eletromagnético, para fazer a ligação do espírito com o corpo. Então o espírito abandona o corpo que morre. Ele não fica no corpo. Ele pode ficar imantado mentalmente com o corpo, mas ele não fica no corpo. Então essa dor não é a mesma. É um impacto e imediatamente ele percebe isso, ele melhora, né? Então esse espírito que foi lá, ele ia ser informado que não precisava de fazer prece no túmulo porque ele não estava lá. Ele ia ser informado disso, ia ser tratado ali naquela reunião mediúnica, que esse é o grande objetivo das reuniões mediúnicas, que ele não tem mais corpo para sentir nada. Às vezes o espírito chega aqui na nossa reunião mediúnica com dores horríveis, com dores no braço. Uma vez uma médium que trabalhava aqui, ela ficou tão desesperada que ela achou que ela estava infartando e começou a gritar que estava morrendo. Aí logo ela foi assistida, né, o mediador da reunião começou a socorrê-la e tudo. Aí o espírito foi desligado do campo energético dela, passou para outra médium. Essa médium não tinha muito equilíbrio, né? E ela se descontrolou. Ela parou de sentir qualquer coisa que estava sentindo. Quem começou a sentir esses efeitos foi a médium que deu passividade a esse espírito, mas era uma médium mais controlada, que já conseguia controlar a sua comunicação. Então, esse espírito morreu por infarto. Então, ele estava com uma dor horrível no peito e no braço.
E ele falou que estava morrendo, e realmente ele morreu assim. Então ele permaneceu, ele ainda estava naquele passamento, naquele desespero, não sabemos quanto tempo, mas ele estava assim, e ele então foi levado a compreender, meu amigo, olha, esse corpo não é seu. Olha, esse corpo não é seu. Era um homem e a médium era uma mulher. Aí ele percebeu que não era dele. Aí o mediador falou, tá vendo, você não tem mais essa dor. Essa dor não existe, essa dor foi quando você desencarnou. Era do corpo que você deixou aqui, não tem mais. E aos poucos ele foi se livrando daquilo ali, foi passando melhor, foi ficando bem e pronto. Foi levado para socorro espiritual sem dor. Então isso é o que acontece. Não precisamos nos desesperar. Porque a imantação, ela existe, mas não dá ao espírito a sensação real de dor. Apenas um impacto, né? Então, nós vamos para a próxima questão na semana que vem, porque a gente já está na hora ali. E nós vamos para essa aqui, ó. 311, podem estudar um pouquinho em casa. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer. Então, esse assunto, a gente não pode correr, que isso é muito importante, que as pessoas, quando perdem seus afetos, têm medo de mexer nas coisas. Elas ficam preocupadas se eles vão se aborrecer com aquilo ali. E o outro tem medo de receber uma roupa que ele vai... Vocês vão ver, né? A gente vai estudar. E também leiam alguns depoimentos aqui. Pode dar um medinho? Pode, mas esclarece. E faz que a gente queira rapidinho se consertar. Então, muita paz para todos. E o Espiritismo é extremamente esclarecedor. Foi esse o grande objetivo, educar os espíritos para que tenham uma boa vida e, por conta dessa boa vida, tenham um bom resultado quando adentrarem ao mundo dos espíritos, né? Que é a dimensão espiritual. Muita paz para todos.